Olá, companheiros do Seara Fraterna, senhoras e senhores. Nós hoje tivemos o compromisso de falar sobre preconceito. É um tema muito atual, recorrente e algo que nos mobiliza bastante. Nós ficamos fazendo perguntas o tempo todo. Será que somos preconceituosos? Qual é o maior preconceito que temos? Na verdade, estamos todos aqui para progredir, para nos respeitarmos, para cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui entendendo que temporariamente nesse corpo, que já tivemos outras possibilidades, outras aparências, outras vidas, outras condições sociais. Nós já tivemos muito aprendizado ou não. Vai depender de como usamos o nosso livre-arbítrio. Nesses tempos de tanta animosidade, né, tempos que nos chamam para refletir sobre esse tema. E aí a gente vai perguntando, né? O que é preconceito? Quais dos atos cotidianos nossos que revelam nossos preconceitos, né? O espiritismo tem preconceito e os espíritas, né? Então a gente refletindo um pouco sobre isso, né? E como é a nossa vida, porque o preconceito, nesses casos, nós fazendo essa reflexão, nós pensamos o Evangelho, os princípios da doutrina espírita, eles caem se nós não praticarmos as leis divinas, o Evangelho, o entendimento, nós vamos estar caindo nessas ciladas que são transmitidas culturalmente, muitas, arraigadas por uma estrutura social e pensamentos estruturados por dominadores, colonizadores, por classes dominantes e etc., mas também perpassa pelas encarnações desse indivíduo, pela vida que teve no passado, como lidou com as diferenças, que tipo de poder teve. Nós acreditamos nisso também. Mas o que é esse preconceito, né? Julgamento prévio, rígido, negativo de um indivíduo sobre um grupo ou sobre uma outra pessoa. Essas conotações incluem uma tendência, né? Uma inclinação, uma certa parcialidade, uma predisposição, uma prevenção com relação ao outro, e isso tomando por base as suas crenças, os seus sistemas, né? Então, a maioria deles, né, esse julgamento prévio, ele sempre desfavorável, na verdade, com um exame sem ponderação, né? E isso passa muito pela nossa rigidez. O Einstein diz para nós que a mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. Pressupondo-se, então, que quando nós abrimos a nossa mente, e é um exercício difícil de fazer, porque é um processo de mudança, uma vez que estamos presos, arraigados a determinados sistemas de crença, é um movimento. E ele diz que é mais fácil abrir um átomo do que abrir uma mente preconceituosa. Ele diz isso também. Então, ter preconceitos assimilar coisas e julgamentos pré-estabelecidos, e muitos deles fundamentados em opiniões alheias. Os preconceitos são as raízes da nossa infelicidade e sofrimento, a doutrina diz, o Hamed diz isso, porque é uma espécie de sofrimento neurótico, porque eles deterioram a nossa visão, inflama as nossas paixões, os nossos sentimentos. É uma rigidez, é uma postura rígida que temos com esse sistema que nós estamos presos a eles, né?
Então, à medida que vamos crescendo e fazemos a nossa imagem do mundo, nós vamos arrumando esses estereótipos. E o que é isso? Muitas vezes a gente ouve em casa. A criança vai ouvindo piadas, brincadeiras, ou mesmo orientações com relação ao comportamento de outro e as diferenças dos outros. E isso nós vamos, muitas vezes, até inconscientemente, passando e educando gerações, transmitindo essas posturas, esses pensamentos preconceituosos. E isso não combina com os ensinos de Jesus, seja em que religião for. Isso não combina com o amor ao próximo, não combina com fraternidade, com solidariedade. Como que vamos nos portar diante do semelhante, do gosto, da preferência, da escolha, da vida, de uma estrutura de vida, de condições sociais? Como vamos nos portar sem que aprofundemos, descobramos as origens daquela dor, como aquele ser, como aquela vida, como aquela história, como aquela raça, como aquela religião, como isso está estruturado, quais são essas bases, como viveu esse povo, como é a sua luta. E num pensar na Gênese, tem um resumo lá no final, o último capítulo do livro A Gênese, que diz o seguinte, que nós vamos estar num planeta de regeneração quando conseguirmos fazer um pensamento, uma vibração, um entendimento de que nós somos parte de um todo, ao ponto de que quando houver desarmonia nas estrelas, as rosas se despetalarão. É um pensamento muito bonito, porque um preconceituoso, ele está num julgamento, ele está trabalhando a desarmonia. E um planeta regenerado vai ser um planeta mais harmonioso, com uma visão cósmica muito mais fraterna, com vibrações e com emanações de amor e energia que vai permear os pensamentos, os sentimentos e os corações. Essa é a nossa esperança. Um preconceituoso, um preconceito não pode habitar esse campo, esse espaço, esse modo de viver, esse novo tempo, essa nova energia e esse novo planeta reformulado. Portanto, essa rigidez, né, essa é uma rigidez mental até, que não é só questão de ideias, mas a maneira de se pensar. Essa rigidez nos torna o quê? Prisioneiros. Nós nos tornamos prisioneiros. E isso diminui a nossa capacidade de nos adaptarmos, diminui a nossa criatividade, a nossa espontaneidade e a nossa positividade. É uma base, essa rigidez é uma base para as atitudes preconceituosas. Então, são pessoas, nós nos prendemos, que nós nos incluímos, estamos em aprendizado, na verdade, né, para nos livrarmos e nos libertarmos dessas crenças que são aprisionadoras, né? E nós estamos presos a esses padrões que eles nos impedem, inclusive, de crescer intelectual e emocionalmente e moralmente. Então, como nós agimos, como as pessoas rígidas, como é que elas agem, né? Então elas pensam que só há aquele modo adequado de pensar. Então, eu sou espírita, sigo Allan Kardec, então a minha religião é a mais correta, é o pensamento mais correto, as outras é a mais adequada. Então os outros modos de pensar, eles são inadequados, são errados. Isso é um prejuízo enorme para o espírito que está nessa estrada para crescer, servir e amar. Nesse momento, essas perspectivas se fecham, esse olhar se fecha.
Quantas vezes nas nossas sessões mediúnicas, nas nossas reuniões, quando nós recebemos e dialogamos com os espíritos, e vem alguém que frequentava a Umbanda, ela vem dizendo assim, não sei se a senhora vai me entender, mas eu trabalhava num centro de Umbanda, nós trabalhávamos de modo diferente. Por quê? Porque, de certo modo, tratamos em algum tempo e de alguma maneira essas pessoas de modo a discriminá-los, não é? Então, olha a nossa responsabilidade com isso. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender as escolhas, entender os momentos de cada um, e muitos de outros irmãos nossos de outras religiões, e nós vamos falar isso adiante, estão muito mais evoluídos que nós, porque esse processo íntimo de iluminação é um processo muito pessoal, mas nós estamos aqui no heterogêneo, viemos reencarnar ante tantas diferenças, apesar de sermos um planeta de provas e expiações, mas nos deparamos com muitas pessoas mais evoluídas que nós, com muitos missionários por aqui, com muita gente que vem com as suas dores, inclusive, nos educar, nos ensinar, nos impulsionar. Essa visão rígida, essa mente rígida, ela nos priva desse olhar, desse contato, dessa libertação, dessa liberdade, desse movimento, desse processo de evolução. Então, ainda dizendo que a mente rígida não é aberta à mudança, entender que nós estamos em novos tempos. Então, quando as sociedades, sem nenhuma comunicação, hoje nós temos as redes sociais, hoje a gente sabe de tudo que acontece no mundo, hoje a gente tem acesso a muitas informações que não tínhamos, mas em compensação estamos escravos, estamos nas bolhas, estamos cancelando as pessoas porque não pensam igual a nós. Estamos rotulando as pessoas com os nossos preconceitos, com os nossos ódios, com os rótulos que colocamos, que isso é preconceito também, isso é rigidez, isso é uma visão estreita quando rotulamos as pessoas, desrespeitamos as pessoas, e isso, nesse momento, é um momento de muita reflexão sobre isso, e o que estamos ensinando para os nossos jovens, ensinando para os nossos filhos, e nós que já vivemos muito, e muitos de nós ainda muito enrijecidos com as nossas posturas e os nossos pensamentos. Se o fulano gosta do time X, ele é isso, ele é aquilo, e se o fulano votou no ciclano porque ele é isso, é aquilo, isso não deixa de ser um preconceito, não deixa de ser. E essas ideias, esses aprisionamentos suscitam ódio, né? Muitos de nós estamos muito apegados ao passado, nós nos recusamos a nos mover, a nos movimentar, e a doutrina espírita ela trabalha com a lei de progresso, com a lei de sociedade. Então nós estamos encarnados, lei da reencarnação, a lei máxima, a lei que nos coloca todos no mesmo patamar. Quem fomos rainhas, reis, etc. Estamos aqui nesse processo todo, mas somos todos irmãos. A lei de reencarnação diz isso, que nós nos encontramos, nos reencontramos para nos perdoar, para compreender, para evoluir. Nós estamos inseridos numa sociedade que nos comunicamos o tempo todo, falamos o tempo todo, e precisamos ler, precisamos melhorar o nosso entendimento. As ciências estão aí para abrir as nossas cabeças. Então, sairmos desse quadrado, desse pensamento muito radical que nos aprisiona e olhar o mundo, entender esse mundo. Não precisamos concordar com as ideias dos outros, com os pensamentos do outro,
Por isso escolhemos a nossa religião, mas isso não invalida que outra possa, inclusive, nos impulsionar uma leitura, um contato, um diálogo, uma palestra, um círculo de conversa com outras pessoas que acreditam, que têm outro modo de pensar. Muitos vão nos acrescentar, muitos vão nos acrescentar. E quando nos colocamos assim diante desse mundo tão plural, tão diferente, tão heterogêneo, por que vamos querer homogeneizar? Ninguém é igual, somos todos diferentes. E a doutrina diz para nós que preconceito é um ato de desamor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o mandamento maior. Então, essa nossa teimosia, esse apego obstinado às nossas ideias e gostos, sem admitir que erramos, sem admitir a nossa fragilidade, as nossas limitações, nós não avançamos. É esse o nosso grande ponto de reflexão. E onde está esse preconceito? Né? Onde ele está? Na nossa inflexibilidade, na nossa imperfeição, nas ações veladas, nas piadas, nas brincadeiras, nas intransigências, na falta de respeito. Tem umas frases, a gente às vezes se pega dizendo coisas assim, peraí, eu falei isso? Às vezes a gente se surpreende com isso. Depreciar escolhas, depreciar religiões, depreciar a estética, né? Depreciar até gostos musicais, gostos das pessoas, depreciar modos de expressão e arte. Né? Ela se apresenta em muitos lugares, né? Então imagina, eu vi no livro Renovando Atitudes, o Hamed dizendo, basta a criança ficar observando comentários sobre a sexualidade de alguém, sobre a religião do vizinho, para ficar assimilando. Nós vamos, na verdade, elas vão ouvindo e vão assimilando essas ideias e vai crescer achando que é natural pensar dessa maneira. Não é? Às vezes está nessa bolha, nesse grupo social que pensa dessa mesma maneira, uma hora vai se defrontar com essa vida, com a realidade, não é? E vendo de maneira distorcida como é feito esses julgamentos e como vai proceder e como vai passar. E agora a sociedade evolui, o direito evoluiu. Então, o direito faz as suas leis baseadas nos fatos sociais. De tanto discriminarmos, agora a lei antirracismo está aí. Né? A discriminação de raça, isso vai ser dito numa palestra seguinte, muito bem, porque uma pessoa que vai ter um lugar de fala e vai dizer isso, então nós vamos passar. Mas, na verdade, esse preconceito por uma sociedade que é quase 50% de pessoas negras e as pessoas sofrem todo tipo de discriminação. A sociedade foi separando isso desde o tempo da escravidão e as pessoas foram sendo colocadas num lugar na sociedade que agora, para resgatar, precisamos de muita luta, né? De muita compreensão, de muito estudo, de muita leitura, de muita capacidade de escuta, nós escutarmos as realidades e a vida das pessoas, porque para compreendermos uma dor, a primeira coisa que acontece é nós passarmos a experiência da dor. E quando nós não passamos a experiência da dor? Nós não somos negros, então não sabemos exatamente o que é a dor do racismo, né? O que é a dor da falta de respeito para com alguém. Imagina um princípio da lei de igualdade, nós somos
espíritos temporariamente habitando esse corpo. Que preocupação com a aparência. Quem é esse ser? Quem é essa pessoa? Né? Quem é esse irmão? Nós somos irmãos, mas isso é da boca para fora? Isso é da boca para fora? Na hora de fazer a escolha para um emprego, para um trabalho, aí nós rotulamos as pessoas? Então, a outra questão importante ainda para a gente falar sobre isso é que a ideia do autoconhecimento, a gente precisa trabalhar isso. Quando, para nos percebermos e saber onde está isso, se é uma insegurança nossa, se é uma inflexibilidade, se isso está arraigado, se isso é uma questão estrutural, se isso é uma intransigência de nossa parte, como nós estamos lidando com isso? Porque nós somos submetidos às leis naturais. E que leis naturais são essas? São as leis divinas, né? Então, esse preconceito como pensamento e comportamentos limitadores, né, é uma fronteira, separa, faz fronteira entre nós. E nós vamos ver os tipos, né? Onde ele está dentro de nós, no nosso comportamento, nas nossas falas, na nossa maneira de andar na rua, andar no trem, no trabalho, fazer escolha para alguém trabalhar conosco. Tudo isso é a nossa vida, está na nossa crença, está nesse sistema. E aí a gente fala, né, desse preconceito, o racismo, preconceito da cor, não é? Preconceito contra etnias, né? Como com os índios. Hoje nós estamos vivendo um momento muito sério com isso, né? Os povos originários, como nós dizemos, quanto pensamento equivocado sobre os índios, preguiçosos, indolentes. Isso, a gente aprendia isso. A gente aprendia isso nos livros quando éramos crianças, que eles eram indolentes e preguiçosos. Não é? Uma cultura, um povo, uma sociedade organizada lindamente. Nós não conhecemos as estruturas dessa sociedade e a gente vai emitindo opiniões sem saber. Eram os primeiros habitantes da nossa terra, não é? Então, como nós ainda estamos muito prisioneiros, preconceitos com a religião, e a gente sabe que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem preconceito. Mas os evangélicos também sofrem, os espíritas também sofrem, e é parte a parte, não é? Temos muito preconceito e precisamos trabalhar as escolas precisavam e precisam lidar com isso, falar de todas elas, dizer os seus princípios básicos, para que a gente possa compreender melhor, para que a sociedade possa fazer esse entendimento de maneira mais clara, mais respeitosa, entendendo que nós somos irmãos. A base é sempre essa, né? Que ideias são essas, né? Ao ponto, quando eu era criança, eu era proibida de comer qualquer bala que fosse de Cosme e Damião. Porque aquilo era a bala do demônio. Imagina, é uma bala, não é? E como a gente, isso ia sendo reforçado, né? Essas ideias, por falta de informação, por falta de conhecimento. Os preconceitos de classes sociais, né? Os pobres, né? Como é que nós agimos, qual é esse sentido de superioridade, esse orgulho que é o grande, como está dito no Evangelho, né? Que é a grande mazela da humanidade, o orgulho, esse sentido de superioridade, a ideia de que alguém que é caído, que mora na rua, os desabrigados, os desassistidos, pensamentos de que estão ali porque são pessoas que escolheram ser assim, optaram por essa vida, são entendimentos muito sérios, muito complexos que nós estamos vivendo. É um pensamento, e também
um sentido de superioridade quando nos portamos como caridosos, mas sempre com aquela ideia de que é uma pessoa necessitada, nós nos portamos como aquele que sabe tudo, que tem tudo para entregar e que o outro não tem nada para acrescentar. Esse também é um outro cuidado. Outra questão muito séria na nossa vida hoje em sociedade são os preconceitos contra as outras pessoas ou pessoas com outras orientações sexuais. Homossexuais, bissexuais, LGBTQI+, E nós vemos muito sofrimento, pessoas morrendo por isso. Alguém passa por ela na rua e ela é morta porque ela tem aquela aparência e ela desagrada aquele outro, ela agride aquele outro, entre aspas, né? E as pessoas estão morrendo. Há um índice altíssimo de mortes de pessoas de homossexuais por conta do preconceito. É uma dor enorme, essa ideia de cura, que isso é uma escolha da pessoa, uma tristeza. É um momento muito doloroso da sociedade, não é? É algo que precisamos também trabalhar isso muito intensamente para que possamos respeitar as pessoas, resgatar as pessoas. Eu conheço uma pessoa trans, uma advogada, e ela tem um trabalho belíssimo que ela faz na Lapa, e ela orienta as pessoas dizendo, olha, eu tenho essa vida, essa opção, etc., sou advogada, se precisar, está agora fazendo campanha de cesta básica porque estão muitos desabrigados. É um trabalho belíssimo. Ela faz campanhas para mostrar essa realidade, leva palestras para as pessoas e tudo, advoga em defesa dessas causas, porque há muito sofrimento, discriminação no trabalho, muita dificuldade de conseguir emprego. É um momento muito complexo da sociedade, e nós que entendemos que o amor divino, a misericórdia divina deve habitar e está habitando em nós, e a nossa solidariedade, o nosso respeito, nós também somos os divulgadores do amor, da paz, da tolerância e do respeito às diferenças. Outro preconceito muito incrível: a cada 3 minutos morre uma mulher no Brasil, no mundo. A cada 3 minutos, uma mulher é violentada, uma mulher é agredida. Então, esse preconceito contra as mulheres, que a gente tem o nome de machismo, ele tem variado nível, né? Mas nós chegamos ao ponto dessas mortes. Por que a gente está falando isso? Porque muitos ainda pensam que a pessoa deu razão para que ela sofresse aquela agressão. Ela deu motivos para isso. Quando pensamos dessa maneira, pensamos de modo preconceituoso. É um modo preconceituoso. Então, esse respeito pelo outro, esse respeito pela mulher, ele precisa ser trabalhado. Nós precisamos trabalhar isso, encarar isso como uma realidade. Encarar isso como uma realidade, como nós nos portamos. E um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita que trabalha faz um esforço para transformar as suas mazelas, as suas limitações espirituais, é um propagador da paz, está na busca de se tornar o homem, a pessoa, o ser, a mulher de bem, está nessa busca. Então é um difusor da paz e um propagador da tolerância. Deve exemplificar, deve se evangelizar, deve se pacificar, deve se evangelizar e levar esse amor, essa fraternidade, esse consolo a essas minorias. Muitas chegam à nossa casa para serem acolhidas no atendimento fraterno de primeira mão. Isso é muito importante.
Isso nos felicita, porque estamos todos a serviço dessa promoção humana, da promoção da paz. Senão não valeria a pena estarmos encarnados e trabalhando pelo nosso autoconhecimento, pela libertação dessa rigidez, desses conceitos fechados, desses preconceitos, sem conhecimento, sem compreensão e sem entendimento. Mente estreita. O verdadeiro espírita, ele entende que ele é anterior ao berço, está temporariamente aqui passando para secar lágrimas, curar as suas mazelas, ser amorável, ser respeitoso, ser amoroso e progredir. Há também preconceitos contra a velhice, contra países, contra política, tem preconceito político, não é? E muitos outros que, na verdade, isso tudo é formado por grupos que influenciam, histórias nossas, tempos que nós estamos aqui obstaculizados pelas nossas limitações e também um pouco de se sentir pertencente até a esses grupos que acabam por ser entravados, né? Ficamos nessa bolha e presos e nos prendendo à ideia de que somos superiores, né? Somos melhores, né? Nossa visão é a correta, essas coisas que a gente já cansou de falar aqui, não é? Preconceito, por exemplo, tem um outro preconceito também que é muito interessante, eles falam PNEE, que é o preconceito com as pessoas que são portadoras, pessoas com necessidades especiais, né? Todos aqueles que têm limitações físicas, mentais, né? Pessoas que com algum tipo de deficiência, elas também sofrem muito preconceito, elas também sofrem muitas dificuldades, né? E aí a sociedade vem e coloca regime de cotas para pessoas com deficiência, por exemplo, cotas para negros. Isso tudo também é motivo de muito embate, de muita discussão. Cotas para mulheres, que agora saiu uma outra lei aí, e isso é motivo de muita discussão. Então nós não paramos para analisar qual é o fundamento disso, por que a sociedade chegou nesse ponto, por que precisamos fazer leis. Com os 10 mandamentos, nós poderíamos viver em sociedade plenamente. Mas quantos códigos há para nos movimentar, para nos guiar, para nos orientar? Nós sabemos que o sinal vermelho é para parar, mas aí precisou ter a multa, porque nós não paramos. Dá o amarelo e a gente acelera para passar. É assim que a gente vive, não é? Então as pessoas com as suas necessidades especiais, grupos diferentes também de padrões de beleza, de estatura e etc, etc. Então há uma imensidão de pessoas que estão aí passando por dificuldades, porque esse olhar de homogeneizar, esse olhar de limpeza social, esse olhar de beleza, esse olhar de consumo, esse olhar de padrão, né? Esse olhar de TV, esse olhar de tela, de foto, isso tudo é uma grande prisão na nossa vida. Por que é tão difícil permitir que cada um seja como é? Por que o outro, a diferença do outro, nos incomoda tanto? É uma pergunta. Por que isso? A Gênese diz que nós somos como células de um corpo humano. A humanidade é como células de um corpo, todas igualmente necessárias para que exista a saúde e o bom funcionamento do corpo. Então, o corpo, a humanidade, a sociedade, nós somos essa parte, essa pequena parte. Nós
doentes, em desarmonia, desarmonizamos esse grupo, desarmonizamos esse ambiente, desarmonizamos essa sociedade. Então, qual é o nosso papel enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto cidadãos que trabalhamos pela harmonia, enquanto lutamos pela justiça, pelo bem-estar social, pela harmonia, contra a fome, contra a pobreza, contra a miséria, porque há muito preconceito nesses campos também. Qual é o nosso papel? Qual é a minha parte? O que fazemos com a nossa família? O que educamos para o nosso filho? Como fazemos o nosso trabalho? Como recebemos as pessoas diferentes? Como acolhemos a dor alheia? Como lutamos pela defesa dessas pessoas, como nos consorciamos por essas causas. Nós precisamos nos consorciar a essas causas. Nós precisamos dessa harmonia. Nós estamos todos nessa lei, regidos pelas as leis naturais, as leis divinas, as leis da natureza. Então, se somos seres sociais, somos seres integrados nesse universo, nós precisamos trabalhar e nos comprometer com essa paz, nos comprometer com essa harmonia, nos comprometer com esse amor divino. Quando Zaqueu sobe àquela árvore e Jesus, com a sua visão maravilhosa, né, com a sua dupla vista, com toda a sua visão de espírito superior, vê o Zaqueu e vê ali uma grande possibilidade de exemplo arrebatador, de mudança, de exemplo para aquela sociedade. O que ele diz? Desce, que hoje vou ter na sua casa. E o que os próximos disseram a Jesus? Mas logo ele, um homem de má vida, Zaqueu, cobrador de imposto, corrupto, não é? Mas Jesus via nele um grande potencial. E o que Zaqueu responde? Para que eu seja digno de sua presença. Quando ele ouve as críticas a ele, ele diz: eu saldo todas as dívidas, pago o dobro, mas eu terei a honra de recebê-lo em minha casa. Então Jesus não se prendeu àquelas ideias preconcebidas, porque Jesus via o grande potencial de Zaqueu, o grande exemplo arrebatador, via as possibilidades de transformação. E é isso, essa visão de que, com uma ideia preconcebida, aquele é um pecador, aquele não tem jeito, não há possibilidade. Jesus via mudanças, via possibilidade de mudança, via a possibilidade de transformação daquele ser e de tantos outros que foram arrebatados por aquele exemplo. Eu, pecador, eu, preconceituoso, posso me transformar numa pessoa tolerante. Então, essas diferenças que existem em nós de acordo com as nossas fases, com a nossa vida, pelo que vivemos durante as nossas vidas, quer dizer, as nossas existências, né? Vivemos, a vida é uma só, mas passamos por várias existências, e durante essas encarnações experimentamos muita coisa, aprendemos muita coisa, mas estamos cristalizados em tantas outras. Então a lei de reencarnação, ela vem justamente para deveria fazer, desaparecer esses preconceitos todos de casta, de raça, essas diferenças todas, porque nós já habitamos corpos pobres, capitalistas, já fomos proletários, já fomos chefes, já fomos subordinados, já fomos escravos, já fomos livres. Então, já fomos homens, já fomos mulher. Então, nós já estaríamos assim preparadinhos para nesse momento entendermos todo esse universo, né? Estamos temporariamente nessa veste. Nós somos espíritos, seres milenares, e que já podíamos estar aí num momento seguindo essa transição. E a doutrina diz para nós, espíritas,
amai-vos e instruí-vos. Então precisamos ler, estudar a sociologia, a psicologia, a filosofia, a própria doutrina espírita, obviamente, vem nos ensinar a abrir a nossa mente, entender os processos civilizatórios, entender esses interesses, entender por que esse egoísmo ainda está dessa maneira, por que nós queremos ganhar, ganhar, ganhar e o outro tem que perder, perder, perder. Nós precisamos abrir as nossas mentes e entender que essa lógica, a lógica da lei da reencarnação, nós entendendo isso, nós entendemos que a tolerância é urgente. O respeito pelo outro é urgente. Que essa lei, aqui diz o seguinte, que a reencarnação funda numa lei da natureza. E o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei. A da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, a da liberdade. A Gênese diz isso para nós. Então, por que nós queremos impedir a liberdade do outro? Desrespeitar o outro? E por que alguém na miséria, alguém passando fome, que liberdade, qual é a liberdade que essa pessoa está tendo também, não é? Qual é o movimento que temos que fazer para libertar essas pessoas, para elas terem condições mínimas de viver sem estarem presas a essa dor, a essa mazela tão terrível, a essa restrição. Existem as dores, mas tem aqueles outros que vieram aqui justamente para servir. Os governantes, as lideranças vieram para proteger essa sociedade. É uma responsabilidade muito grande. Nós vamos responder por tudo isso. Nós vamos responder por não acolher, não abrigar, não respeitar, não promover todas essas pessoas. Então, o amor, né? A boa nova, o evangelho, a paz, tudo isso é meta nossa. Buscar o evangelho, trabalhar, exemplificar, botar a mão na massa, defender os oprimidos, entender a dor, entender os processos sociológicos, antropológicos e psicológicos, nos entendermos, estudar as nossas limitações e ampliar a solidariedade, a fraternidade, entender que o amar a Deus sobre todas as coisas é ao próximo como a si mesmo, é a lei da tolerância, é a lei da fraternidade, é a lei da solidariedade, é a lei do respeito, é a lei do amor maior, é a lei do amor incondicional. Então, meus queridos, eu falei para mim, eu ouvi, espero que tenha sido útil, que Deus proteja a cada lar, que possamos pensar e perguntar aos nossos corações onde podemos servir, a que causa vamos defender, a que paz, onde vamos hastear a nossa bandeira da paz. Muita paz.